Graças para os irmãos, bom dia a todos. Por favor, o texto base de hoje é Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Para tentar auxiliar de alguma forma o pessoal da mídia, eu vou usar a versão do NVT, tá, irmãos? Tá, não terá nenhum prejuízo aqueles que não têm essa versão, conseguirão entender de qualquer forma, mas só para facilitar aqui a nossa fala, tá? Nossa, que bom estar aqui de volta, né? 3 semanas desaparecidos, que bom rever os irmãos, que bom participar de um culto de adoração, que bom. Olha, sentindo falta, irmãos. Muita coisa aconteceu aqui que detalhes assim que aconteceram, eu falei, nossa, como eu sentia falta disso. Eu via o grupo cantando assim, gente, como eu sentia falta disso. Os músicos tocando, os irmãos, gente, como eu sentia falta disso. Olha, muito bom mesmo. Bom, estamos no penúltimo dia do EBOM, muito bom participar desse trabalho, ser uma das pessoas aqui responsáveis por trazer alguma coisa a respeito desse assunto tão importante da igreja em movimento, né? Essa é a ideia, irmãos, aqui possamos entender que somos corpo vivo e, como tal, temos que estar em movimento. E hoje vamos falar sobre o discipulado e o crescimento da igreja. Então, Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20. Vamos colocar aqui? Deixa eu colocar aqui. Eu vou ler aqui que é mais fácil. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade do céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Um texto conhecido de todos, está todo mundo já por dentro aí do que a gente vai conversar. Discipulado. A Bíblia, amados, ela tem duas palavras específicas quando ela fala de discipulado, né? No hebraico, o Antigo Testamento, quando vai tratar desse tema do discipulado, vai falar sobre discípulo, né? A palavra discípulo é usado o termo talmidi, que traz a ideia de aluno, né? Aquele que está aprendendo diante de seu mestre. Já no Novo Testamento, que foi escrito em grego, nós temos a palavra matetes, que traz a ideia de aprendiz, né, de discípulo mesmo. E para nós aqui interessa esse segundo termo, porque estamos lendo um texto do Novo Testamento, que foi escrito em grego, né? Essa palavra, para que os irmãos tenham uma ideia, ela aparece aproximadamente mais que 250 vezes no Novo Testamento. Todas elas estão registradas nos 4 evangelhos e no livro de Atos. E isso é muito interessante, porque o termo que nós utilizamos para aquele que segue a Cristo, geralmente é cristão, é assim que nós nos identificamos, esse termo que nós usamos, tal. Só que essa palavra acontece 3 vezes na Bíblia, enquanto que discípulo, 250 vezes, pelo menos. O que nos dá a entender que, para a igreja primitiva, para os cristãos primitivos, antes de qualquer coisa, nós somos discípulos de Jesus. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. O chamado de Cristo é que sejamos discípulos, aprendizes, aqueles que o acompanham, aqueles que aprendem ao pé do mestre, do grande mestre Jesus. É interessante, né, a escolha do texto não foi por acaso, o livro de Mateus, já falei sobre esse livro algumas vezes aqui para os irmãos, né, e Mateus, ele apresenta essa palavra pelo menos 80 vezes. E o mais interessante é que Mateus é o único dos evangelistas que usa a palavra igreja, eclesia, é o único deles. O que nos parece que Mateus está nos dizendo que igreja nada mais é do que a junção dos discípulos. Então, se eu fosse aqui conceituar o que é a igreja é a reunião dos discípulos de Jesus. É isso. Então, o que somos, irmãos? A reunião dos discípulos de Jesus. E estou aqui hoje reunido com os discípulos de Jesus. E, bacana, sabemos disso, bacana, legal. Só que é importante saber que Jesus ele não apenas fez discípulos, porque Jesus ele esteve na terra com 2 missões, sua missão era dúplice. Uma delas a gente sabe muito bem, a gente guarda bem na cabeça, falamos muito, que é a sua morte, que nos trouxe, e ressurreição, que nos trouxe redenção. Então a missão redentiva de Jesus é o que nós lembramos sempre, falamos sempre, cantamos sempre, celebramos aqui uma vez por mês na ceia. Beleza, Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e nos salvar. Legal, isso é verdade. Porém, havia algo mais, além disso, porque ele poderia simplesmente vir à terra, ainda quando criança, e morrer. Ou ele poderia já vir em forma adulta e já ir para a cruz. Não, ele veio,
viveu entre nós 33 anos e meio, aproximadamente. Os seus últimos 3 anos e meio foi com o seu ministério, antes da sua morte, e que ele resolveu parar, chamar para si pessoas, e a essas pessoas ensinar, ou seja, discipular. Essa era uma das missões de Jesus. Então Jesus, ele fez discípulos. Só que ele não só fez discípulos, ele preparou discípulos para discipularem. E é sobre isso que a gente vai falar essa manhã. Beleza? Então, é sobre esse chão que nós vamos pisar. Porque a palavra discípulo, irmãos, ela é uma homonímia. Agora saiu. O que é esse palavrão? Se tiver algum professor de português aqui, me perdoe a explicação simplista da coisa, mas é só para que todos entendam. É uma palavra que pode ser utilizada para dizer mais de uma coisa. Um grande exemplo, manga. Né? Eu falo aqui para vocês sobre manga. Vocês podem ter imaginado a fruta, manga, legal, ou vocês imaginaram a parte de um vestuário, perfeito? Manga. A palavra é uma só, mas eu utilizo em contextos distintos para dizer coisas diferentes. A palavra discípulo é a mesma coisa. Eu posso falar de discípulo como aquele que é o seguidor de Jesus, ou discipulado como o ato de seguir a Jesus, imitar a Jesus, é a imitação de Cristo. Ou eu posso falar de discípulo ou discipulado como o ato de levar alguém a imitar a Jesus, levar alguém a seguir a Jesus, levar alguém a ser como Jesus. E Jesus, ele fez os seus discípulos, ele operou o discipulado aqui em vida terrena, chamando e preparando aqueles que seriam seus discípulos, chamando e preparando aqueles que seriam a sua imitação. E os preparou e os ordenou para que fosse ao mundo, para que eles chamassem e preparassem outros para imitar a Jesus. Beleza? Tranquilo aqui? Legal, continuemos. Então, dentro desses dois aspectos, nós daremos aqui uma ênfase maior ao segundo, mas não tem como falar do segundo sem pincelar ao menos sobre o primeiro. Tá? Porque o segundo depende do primeiro para acontecer. Porque eu preciso ser discípulo para poder ser discipulador. Eu acho que isso é uma coisa um tanto básica, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Então, eu quero aqui primeiro falar sobre o ato de seguir a Jesus, ou a trilha do discipulado de Jesus. E aqui eu peço licença a vocês, porque nós lemos um texto, capítulo 28 de Mateus, não se esqueçam disso, versículo 18 ao 20, e eu peço licença porque eu vou sair do texto agora, vamos tratar um pouco sobre esse pano de fundo, para depois voltarmos ao texto e aí darmos continuidade. Tá, ok? Então, livro de Marcos, o capítulo 8 e versículo 34, está escrito assim: se alguém quer ser meu seguidor, ou seja, discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o primeiro aspecto do discipulado, como eu já falei aqui com vocês, é o ato de seguir a Jesus, a imitação de Cristo. Esse ato, ou esse discipulado, essa imitação, ela tem uma trilha. E ela tem uma trilha de 3 aspectos, que esse texto aqui nos apresenta, que é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Bacana. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo é tirar o eu do centro. É tirar o ego do centro, é esquecer de nós mesmos, de nossos privilégios, e desfrutar da maravilhosa graça de Deus. É saber que antes de mim, vem Deus. Antes de qualquer coisa, vem Deus. Só haverá proveito naquilo que estou fazendo, se o que estiver ou quem estiver no centro for Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. O homem foi feito, senão para glorificar a Deus. Então, primeira coisa é negar a si mesmo. Em outras palavras, aqui, o negar a si mesmo, nós poderíamos falar que é a renúncia pessoal. Existe uma frase, entre muitas outras que são famosas, mas errôneas, no meio de nós igrejas, dos cristãos, que, olha, Deus te aceita como você é. Não! Não! Deus não aceita ninguém como é. Muito pelo contrário. Ele não nos aceita como somos. Porque como somos, nos leva ao inferno. Como Ele não quer que iremos ou cheguemos ao inferno,
Ele nos chama para a vida de discipulado. E a vida de discipulado é deixar de ser quem somos e negar a nós mesmos. Então, primeiro passo para essa trilha é negar a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele resume muito bem isso lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo, ele entendeu bem esse aspecto e traz, olha, para trilhar o caminho discipulado, eu tenho que ser crucificado com ele, tenho que negar a mim mesmo, e não vivo mais eu, é ele que vive em mim. O meu eu dá um espaço para Deus. E eu só sou porque Deus é, e a partir do momento que Deus é que eu passo a ser alguma coisa. Né? Deu para entender essa confusão? Pois é isso que nós precisamos para trilhar o discipulado em Cristo. Mas o texto continua, né? É negar a si mesmo e tomar a cruz. E tomar a cruz é interessante porque tem dois aspectos. Né? São duas perspectivas importantes. Porque Jesus está falando, ele ainda está vivo, ele ainda não foi crucificado. Né? Em Marcos, aqui, capítulo 8, não houve ainda crucificação, mas ele já está falando de cruz. E ele está falando da cruz visando dois aspectos. O primeiro, a sua rejeição. Porque ele está ensinando e nós temos ali multidões. Nós temos uma multidão de curiosos, nós temos uma multidão de simpatizantes e temos os discípulos. E nessas multidões, nós sabemos que dos curiosos, muitos estão ali para atacar, para criticar, para observar. Ah, não é bem isso, esse cara não é quem ele está dizendo que é mentira, é blasfêmia, ele está falando em nome de Beelzebu, é a galera que não está afim. Tem os simpatizantes, que são os caras que não estão comprometidos, que estão ali, mas não estão ali. Você foi no culto? Eu fui no culto, mas eu estou ali, mas eu não estou ali. E tem os discípulos, são os caras que estão antenados e tipo, o que ele está falando? Levar a cruz. Tá, anotar aqui, levar a cruz. E aí eles estão pensando, mas o que é cruz? Cruz é instrumento de morte. Cruz é instrumento de vergonha. Aquele que era condenado à morte de crucificação, ele era a escória da sociedade. Ele era o pior ser humano daquela sociedade. A sociedade olhava com escárnio. E essa pessoa, ele tinha que carregar o seu instrumento de morte, o instrumento que levaria à morte, em suas costas, no meio de todas as pessoas, no meio de toda a sociedade, no meio dos seus pares, ser motivo de chacota, de zombaria, de escárnio, de acusações, e até o momento em que, de fato, seria morto. E Jesus está falando o seguinte, é isso que você tem que fazer. Você tem que ser o motivo de escárnio, você tem que ser motivo de pedra, você tem que ser motivo de apontamentos, de perseguições em meu nome. É isso que é ser meu discípulo. As pessoas te apontarem, as pessoas te acusarem, te caluniarem, é isso que é ser meu discípulo. É isso que é carregar a cruz. E o segundo aspecto é a morte propriamente dita. Quando Jesus ele já está lá no Calvário mesmo, no caveira, e sai e fala, olha, quer vir após mim? Olha o que eu fiz. Faço o mesmo. Se mortifique na cruz. Seja morto como eu fui. Seja vituperado. Jesus está falando o seguinte, olha, ser discípulo é ir até as últimas consequências em meu nome e por mim. Ser discípulo é agarrar-me com toda a força que você tem e a que você não tem. Quando você soltar, eu te agarro, mas você não me nega. É isso. Basicamente isso. É fácil, tranquilo. É isso que é ser discípulo. Né? Então, tomar a cruz é uma exigência universal, ou seja, é para todos os crentes de todos os lugares. Para qualquer discípulo de Jesus, tomar a cruz é algo permanente e para o resto da vida. Tá? Não é um ato isolado. Não é um dia eu faço, outro não. Não. É um ato contínuo e eterno. O discipulado, amados, diferente do que fazemos muitas vezes, né, que a gente coloca aquela salinha, uma turma ali, aí fica lá, 2, 3 meses, beleza, próxima sala. Não, discipulado, ele começa no momento em que eu sou aceito por Jesus, até o momento que eu sou aceito por Jesus no céu. É isso.
Tá? Então, a minha vida cristã começou, eu passei a ser discípulo. Enquanto eu estou vivo, eu sou discípulo. É isso. Tá? É isso. Só um detalhe bacana de saber. Então, tomar a cruz é algo diário, é penoso, mortal. Trata-se de uma opção intencional. Não existe discipulado culposo, tá bom? Isso não rola aqui. Não. Tá? Trata-se de uma opção intencional de preferir fazer a vontade de Deus diariamente. Preferir fazer a vontade de Deus a minha. Preferir a vontade de Deus a do maligno. Preferir fazer a vontade de Deus a do mundo. É isso. Direito? Então, nós já temos aqui dois passos na trilha, né? Que é negar a nós mesmos, pegarmos a cruz, só que não basta. Aí, não parou aí. O caminho ele continua, a trilha continua. Então, nós temos que segui-lo. Então, após negar a nós mesmos, após tomar a nossa cruz, o discípulo ele olha para Jesus e o segue. E não segue de longe não, segue de perto. Ao ponto de observar onde o pé dele saiu e ficou a marca para pisar em cima. Essa é a ideia do discipulado. É pisar as pegadas do seu mestre. Ser discípulo é seguir pessoalmente a Jesus, caminhando nas suas pegadas. Pedro vai nos escrever isso lá na sua primeira carta, capítulo 2, 21, ele diz: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por você, Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Discipulado é isso, é seguir os passos de Jesus. Tá? Qualquer coisa diferente disso, você pode dar qualquer nomenclatura, mas não será discipulado. Perfeito? Tá. Ser discípulo de Jesus é obedecer às suas ordens. Nós encontramos lá em João 15, 14, em que ele vai dizer, olha, serão os meus amigos quando vocês obedecerem aquilo que eu ordeno. Então, Jesus ele tem ordens a nos dar, e ao obedecer essas ordens, nós nos mostramos, nos apresentamos, nós somos conhecidos e vistos como discípulos de Cristo. É importante observar, amados, negar a nós mesmos, pegar a cruz e seguir a Jesus, ele envolve uma palavra que nós conhecemos bem, que às vezes esquecemos, que é comprometimento. Não existe discipulado sem comprometimento. Discipulado sem compromisso não é discipulado. Tá? Dietrich Bonhoeffer ele vai escrever um livro chamado Discipulado, e ele começa, no seu primeiro capítulo do livro, vai falar sobre graça barata. Ele vai dizer que graça barata é o evangelho sem comprometimento, sem compromisso. É o evangelho em que não se tem o compromisso de seguir e fazer o que Cristo diz, mas busca fazer e viver como se Deus não existisse. É o evangelho self-service. Eu vou me servir daquilo que me interessa e que me agrada. Isso não é discipulado. Isso não é discipulado. Isso não é uma vida de discípulo. Tá? Ser discípulo é ter compromisso com os ideais e com aquilo que Cristo nos ensina. Portanto, o discipulado é seguir Jesus nos termos de Jesus. Não é nos meus. Não é nos seus. Não é do pastor, no do líder, no da mamãe, do papai. Não. É seguir Jesus nos termos de Jesus. Quem nos diz os termos do discipulado é o próprio mestre. Quem os estabelece é o próprio mestre. Quando eu sigo os termos de Jesus, eu sigo a Jesus. E aí sim eu posso ser conhecido como discípulo de Jesus. Então, discipulado nada mais é do que seguir Jesus nos termos de Jesus. Estamos vivendo tempos que banalizaram tanto essa ideia, o conceito de discipulado, que hoje as pessoas querem viver um discipulado nos seus próprios termos. Irmãos, mais uma vez, você pode colocar qualquer nome que quiser, pode colocar etiqueta, mas isso não é discipulado. Discipulado é seguir a Jesus nos termos de Jesus. E é muito importante frisar, meus amados, que discipulado, né, ele não é simplesmente um esforço humano e submissão às regras e regulamentos. Não. Muito pelo contrário. Discipulado é o meio pelo qual o Espírito Santo, que é Deus, gradualmente nos leva à maturidade em Cristo. Sendo assim, eu posso dizer que o discipulado ele é altamente espiritual. Porque envolve não só o meu esforço, não só a minha busca, não só a minha entrega, não só o meu compromisso, mas só isso não me faria discípulo de Cristo. Porque pelas minhas forças, eu seria e serei sempre um servo inútil. Eu seria sempre um servo que para nada presta. Por mais que parecesse bonito a minha obra, ainda assim,
ela seria reprovada perante Deus. Porém, Deus, através do seu próprio Espírito, me capacita a seguir, a negar a mim mesmo. Eu só posso negar a mim mesmo, porque um dia o Espírito Santo convenceu-me que assim seria. Eu só posso carregar a minha cruz, porque o Espírito Santo me dá força para tal tarefa, tal labor. E eu só posso seguir a Jesus, porque o Espírito Santo é o meu guia. Ilumina os meus passos e prepara o caminho para que eu possa pisar as pegadas do Mestre. Então, se eu tiro o Espírito Santo da jogada, não existe discipulado. É um ato espiritual, é uma vida no Espírito. Ser discípulo é ter uma vida no Espírito. E é interessante, né? Porque Paulo declara isso aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Perfeito? Então, de forma muito breve, muito resumida, ser discípulo de Jesus, ou discipulado como aquele que imita a Jesus, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então, o primeiro aspecto passado, já temos aqui um chão para pisarmos, vamos passar para a segunda etapa aqui, que é a parte que nós vamos nos delongar um pouco mais. Legal. Falei para vocês que Jesus, ele não apenas formou discípulos, mas ele convocou, chamou pessoas para também prepararem discípulos. Bacana, isso é legal. E isso nós chamamos de discipulado como o ato de ajudar as pessoas a seguirem a Jesus, o ato de ajudar as pessoas a imitar a Jesus, a ser como Jesus. Então, se é verdade que o Espírito Santo nos capacita a ser discípulo, ele também nos capacita para prepararmos discípulos. Legal? E essa missão, né, o texto que nós lemos aqui, ele é conhecido como a Grande Comissão. Então, a Grande Comissão, ou a comissão feita por Jesus, a missão que Jesus nos dá, de fazermos discípulos, é uma missão que é dada à igreja. Que lembra? Igreja é a comunhão, a reunião dos discípulos. Então, é um chamado para a igreja. Então, quem é que deve ir e fazer discípulos? A igreja. Porque a igreja é o grande agente do reino de Deus. Isso é muito importante sabermos. Igreja não é o reino de Deus. Igreja é o agente ou um dos agentes do reino de Deus. É a igreja que representa Jesus na terra para expandir e apontar a toda a humanidade o reino de Deus. Então, é certo dizer, então, que o papel do discípulo é discipular, e discipular nada mais é do que apontar o reino de Deus. Perfeito? Acho que fica claro assim? Então, legal. Assim, nós, a igreja, somos chamados a cooperar na missão que é de Deus. A missão não é minha. A missão não é sua. A missão é de Deus. Então, Ele nos chama para participarmos. Ele poderia fazer tudo sozinho, inclusive, tá? A missão é dele, ele poderia fazer tudo sozinho. Tá tranquilo? Ele poderia resolver tudo sozinho, tá? E ficaria bom, inclusive, tá? Ficaria perfeito, tranquilo. Mas ele quis, por sua graça, vontade, liberdade dele, porque ele é soberano, ele olhou para nós, para a igreja, e falou assim: eu quero que vocês participem, eu quero dar a chance, eu quero dar a oportunidade, eu quero dar a graça, eu quero dar a satisfação de vocês participarem comigo desse ato glorioso, que é discipular. Então, nós somos chamados para uma missão que não é nossa, é de Deus, e participamos dessa missão. Então, nós começamos o texto aqui, lá no versículo 19, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, é para a igreja. Vão. Não é um indivíduo. Não é a igreja. Vão, igreja, vá. Beleza, vamos lá. Mark Dever, ele escreve um livro chamado Discipulado, e ele fala o seguinte, que discipular significa ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém de modo deliberado, isso é importante, deliberado. Não existe, mais uma vez, não existe discipulado culposo. Tá? Tanto para ser discípulo, quanto para participar do ato de discipular, isso não é culposo, tem que ser de forma deliberada.
intencional. Perfeito? De forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Bom, legal. Aqui é muito interessante, irmãos. Se é verdade que a missão ela é de Deus, perfeito? Eu faço parte dessa missão para que essa pessoa que eu estou auxiliando no discipulado, ela pareça comigo? Não, não pode ser. Eu não estou fazendo um segundo Alexandre. Eu não estou formando um segundo Alexandre. Não. Eu estou auxiliando na formação de alguém que vai parecer e imitar a Cristo. Isso é muito importante entendermos isso. Porque nós temos hoje muitos líderes em diversos lugares aí que eles estão tirando o Cristo da jogada e se colocando como o cara, e assim, está todo mundo seguindo o cara, e está todo mundo usando o mesmo cabelo do cara, ou falando como o cara, e tal, mas isso não é discipulado, cara. Não, está fora, está longe. Ixi. Vamos lá. Destaque importante aqui, irmãos, é que a grande comissão aqui de Mateus 28, que nós lemos, não é uma ordem para um único indivíduo, mas para a igreja como um todo. Né? Já dissemos isso é muito importante, porque não é para o pastor, não é para o líder do departamento, não é para a pessoa que tem cargo eclesiástico, não, é para a igreja. Tá? Todo aquele que foi chamado a ser discípulo também foi chamado para fazer discípulo. A gente precisa entender isso. Tá? Então, antes de qualquer coisa, nós devemos ter em mente que, em sentido último, nós não temos discípulos. Porque todos os discípulos são de Cristo. No sentido último, nada é nosso. É dele. Nós somos mordomos fiéis daquilo que ele colocou em nossas mãos. Em sentido último, todo discípulo é discípulo de Cristo. Ponto. Nós, como igreja, somos chamados a sermos discípulos que orientam outros discípulos. Então, isso é legal, porque o chamado da igreja é fazer discípulos. Legal. Se o chamado da igreja é fazer discípulos, são discípulos cuidando de discípulos. É isso! Você entendeu? Exatamente isso. É discípulo cuidando de discípulo. É um cuidando do outro. É exatamente isso. Mas e quando eu vou fora da igreja? Não, isso é evangelismo. É diferente. Isso é evangelismo. O que o nosso bom Daniel leu aqui é a parte da grande comissão do evangelismo. É ir de lá, pregar e lá, para que ouçam e possam virar o quê? Discípulos. E depois que virou discípulos, o que você faz? Discipula. Mas também seja discipulado. Porque essa é a ideia. É que cuidemos um dos outros. Que nos fortaleçamos um dos outros. É que cresçamos uns com os outros. Isso é discipulado. Bom, beleza, tudo bem. E como fazemos isso? Ao seguir a Jesus, a igreja, pelo exemplo. Então discipulado não é apenas encontros e apresentações teóricas. Não. Discipulado não é algo intelectivo apenas, não é apenas um disseminar de ideias. Não, pelo exemplo. Eu sempre achei muito ridículo, quando as pessoas falavam assim, não sei o que lá, estão falando mal da igreja, porque a igreja está fazendo barulho. Aí vem um crente e fala assim, se fosse um baile funk, ninguém falava nada. Mas não é para falar! Não é para falar! Não é! É para se escandalizar da gente! Porque somos nós o sal da terra, somos nós a luz do mundo. Nós não devemos nos igualar, medir por baixo, não é mesmo. Porque se eles incomodarem o mundo, a gente faz o que aqui? Olha que legal. Então, isso é legal, pelo exemplo. Então, nós ajudamos, né, como igreja, outras pessoas também a segui-lo. Né? Então, é nesse sentido que Paulo declara aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 11, e versículo 1. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque, Alexandre, você falou que discípulo é discípulo de Jesus, nós não temos discípulo, mas Paulo falou, sejam meus imitadores. Ele falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele falou assim, naquilo que eu pareço com Cristo, imitem.
Porque ao imitarem, vocês não estão imitando a mim, vocês estão imitando Cristo. Beleza? Tá, então bom. Só que o discipulado, como um ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus, então, o horário, ele tem alguns pressupostos, perfeito? Então, quais são os pressupostos de ajudar pessoas a seguirem a Jesus? Aí nós voltamos ao nosso texto, né? Capítulo 28, versículos 18 ao 20. Primeiro, ser discípulo. Segundo, obedecer. Terceiro, amar. Então, qual o primeiro pressuposto para discipular alguém? Ser discípulo. Beleza? Ficou fácil? Ou seja, por favor, capítulo 28, versículo 16 de Mateus. Para os irmãos acompanharem a leitura. Diz assim: Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Legal? Então, os discípulos foram até onde Jesus estava, encontraram com ele. E aí, quando Jesus ele professa a grande comissão, ele está falando com quem, irmãos? Com esses discípulos. Então, Jesus está ordenando discípulos a fazerem discípulos. Perfeito? Então, o texto está nos dando o primeiro pressuposto e princípio para o discipulado cristão. Precisa ser discípulo. Há uma relação entre os dois sentidos do discipulado, ou seja, um pressupõe o outro, né? Então, o ato de ajudar alguém a seguir Jesus pressupõe o ato de seguir a Jesus. Isso quer dizer que quem não segue Jesus não pode ajudar as pessoas a seguir Jesus. Imagine você, amado, se inscrevendo no curso de culinária e na primeira aula você descobre que o seu professor nunca foi à cozinha. Ou você se inscrever em uma autoescola e descobrir que o seu instrutor sequer tem habilitação. É estranho? É absurdo? Pois é. Também é absurdo a ideia de um não crente discipular alguém. É absurdo um não discípulo discipular alguém. É absurdo. Como pode essa pessoa ensinar a seguir a Jesus se ela mesma não segue? Como pode ela dizer como é viver em Cristo se ela mesma não vive? Como ela pode falar de Jesus se ela nem sabe quem é Jesus? Então, o primeiro pressuposto é ser discípulo. Quero pedir licença novamente para citar Mark Dever. Ele diz: se não trabalhamos para fazer discípulos, é possível que não sejamos discípulos dele. Permita-me repetir. Se não trabalhamos para fazer discípulos, é possível que não sejamos discípulos dele. Primeiro pressuposto é ser discípulo. Você é discípulo? Então vai, faça discípulo. É isso. Perfeito. Então, outra coisa que devemos entender aqui quando falamos de ser discípulo, voltando ao que nós dissemos, é que é ser discípulo. Não é ter um cargo, não é ter um título. Eu só preciso ser discípulo. Só isso, só precisa. Então, para eu participar da grande comissão de discipular, eu preciso ser discípulo. Ponto. Fácil. Ficou fácil para a gente. Eu acho que dá para a gente fazer. Então, além de ser discípulo, é obedecer. O texto diz assim no versículo 19: portanto, vão e façam discípulos. Agora, amados, quando vocês leem esse texto, vocês observam isso, vocês ouvem a minha leitura. Parece aqui se tratar de um pedido? Eles falam: olha, por favor, façam discípulos. Não, né? Parece uma sugestão, amados. Olha, caso queiram, se porventura for da vontade de vocês, se for de vossa mercê, façam discípulos. É isso, irmãos? Não. O termo aqui, usado para discípulos, já falei para vocês, mateteis, ele está no imperativo ativo da segunda pessoa do plural. Né? Falou o quê? Nada. É que eu li, senão eu nem lembrava disso. Eu escrevi aqui para... É uma ordem. É uma ordem que inclui a todos aqueles que são discípulos de Jesus.
é uma imposição. Não é um pedido, não é uma sugestão, é um mandamento. Fazer discípulo é um mandamento do mestre, do grande mestre. Discipular é um mandamento de Jesus. Sendo assim, parte de nossa obediência consiste em guiar outras pessoas à obediência e ao discipulado. Parte do nosso discipulado é levar outras pessoas ao discipulado. Então, parte da nossa obediência é levar pessoas à obediência a Cristo. É uma ordem. Sendo uma ordem, ela deve ser cumprida. Terceiro aspecto ou pressuposto, amar. Então eu tenho que ser discípulo, eu tenho que obedecer e eu devo amar. Bom, é bem verdade, né? É um mandamento, eu falei para vocês, é um mandamento. Mas não é um mandamento no sentido de cumprir apenas porque foi mandado. Apenas por obrigação. É mais do que isso. Eu cumpro esse mandamento e o faço porque em mim existe algo chamado amor. Amor que foi gerado pelo próprio Deus através da pessoa bendita do Espírito Santo. E uma vez que eu amo, eu obedeço o mandamento de fazer discípulo. Jesus declarou em João capítulo 14, 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, se o mandamento de Jesus é fazer discípulo, se eu amo, o que eu faço? O silogismo é básico, né, irmãos? Se o mandamento é fazer discípulo, se eu amo, eu discipulo. Em Marcos 12, versículo 30, Jesus ele é questionado por um doutor da lei. Ele se apresenta e fala assim: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? De todos os mandamentos, qual é o maior? A ideia era pegar Jesus, né? Foi uma pergunta bem capciosa. Aí Jesus ele responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Então, o motivo para discipular outras pessoas começa no amor de Deus. Quando discipulamos alguém, estamos dizendo que amamos a Deus. De fato, amamos a Deus. E mais do que isso, demonstramos que não só amamos a Deus, como desfrutamos do amor de Deus, porque um dia alcançados por esse amor, é tão grande, ele nos constrange de tal forma, ele nos atinge de tal forma, que nós queremos partilhar esse amor com quem aparecer em nossas vidas, e discipulamos. Ele nos amou em Cristo, e por isso nós o amamos. E mais uma vez, já falei isso aqui em outras oportunidades, eu quero dizer novamente: esse amor é sempre uma reação a uma ação de Deus, porque Ele me amou primeiro, e porque Ele me amou primeiro eu posso amá-lo, e ao amá-lo, eu ouço o seu mandamento, a sua ordem, ide fazer discípulos. Eu me apronto, irmãos, eu vou com gás, eu vou com força, eu vou firme nesse labor, porque eu amo esse Deus, porque Ele me amou primeiro. O doutor da lei, ele ainda recebeu uma segunda resposta, a continuação da resposta. Então, ame o Senhor teu Deus, tal, legal, bacana. Houve continuidade, que é: o segundo é igualmente importante. Eu gosto muito dessa versão da NVT. Porque ele fala assim, é igualmente importante. Ou seja, o primeiro é importante, mas o segundo é tão importante quanto o primeiro. Não adianta dizer que você tem o primeiro, se você não tem o segundo. E qual é o segundo? Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Observe, omitir o segundo mandamento significa desconsiderar o primeiro.
João deixou isso claro, né? Como é que eu posso falar que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão a quem vejo? Eu não vejo Deus. É essa a ideia. Olha, se eu não cumpro o segundo, é certo que eu nem entendi o primeiro. Olha que loucura. Amar a Deus é fundamental para amarmos o próximo. E o amor a Deus deve se expressar no amor ao próximo, que completa o dever de amar. É um ciclo. Assim, ficam as seguintes perguntas, amados. Quanto nos importamos com as pessoas ao nosso redor? Quando nós estamos no meio da multidão, quando nós estamos interagindo com os nossos familiares, quando nós estamos conversando com os nossos irmãos, em nossas igrejas ou fora, o quanto nós amamos essas pessoas? Ao ponto de se preocupar em fazer delas ou trabalhar com elas e nelas para que elas sejam a semelhança de Cristo. O quanto significa para nós essas pessoas, ao ponto de que possamos nos preocupar em vê-las glorificando a Deus em tudo que faz, em sua vida, o quanto nós amamos de fato, o quanto nós entendemos a extensão do que é amar. Então, 3 são os pressupostos para o discípulo que discipula. Quais são? Já esqueceram, Jesus. Oh, meu Pai do céu. Ser discípulo, obedecer, amar. Beleza. Só para saber se frisou. O texto ainda lido, capítulo 28, versículo 18 até o 20, e eu vou ler aqui novamente, ele nos traz ainda mais 4 lições muito importantes. Leiam comigo o texto. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Observe. Primeira coisa importante aqui. Toda a autoridade. Jesus diz que toda a autoridade foi dada a ele. Passagens atrás, Jesus ele afirma que a sua vinda, a vinda do Filho do Homem, nem mesmo ele sabia quando aconteceria. Porque estava limitado ou limitou-se em forma humana, ao ponto de não exercer a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. Agora, nesse momento aqui, passado já a crucificação, já no corpo ressurreto e glorificado, Jesus ele diz que o Pai, ao olhar para ele, se agradar do sacrifício feito ao ponto de ressuscitá-lo através do Espírito Santo, entrega agora das mãos do Filho toda a autoridade nas mãos dele. E quem está falando é o próprio Jesus. Não é aquele humilde camponês da Galileia. Não. É o poderoso Filho de Deus. No corpo glorificado. Que está dizendo, olha, com a minha morte e ressurreição, eu derrotei Satanás, eu derrotei o pecado, eu derrotei a própria morte. E agora o Pai me deu toda a autoridade. Então quem está nos mandando é quem tem autoridade. Quem nos comissiona tem autoridade. Eu só posso entender que é uma ordem que deve ser exercida e obedecida, porque quem manda tem autoridade para dar essa ordem e dizer, ide por todo mundo e fazei discípulos. Mas, não só nos apresenta um Cristo com toda autoridade, mas o texto diz que nós devemos ir para todas as nações. Não é no meu grupinho. Nações. E é maravilhoso vermos aqui o testemunho do Daniel. Maravilhoso vermos o vídeo que assistimos aqui hoje, dos nossos irmãos lá no Amazonas.
Porque nós estamos vendo se cumprir em nossas vidas, em nossa igreja, amados, a obediência, a grande comissão de irmos por todo o mundo, todas as nações e fazer discípulos. Ensinar e levar acerca desse Cristo bendito. E fazer e ajudar as pessoas a parecerem mais com Ele. Em Mateus 10, o capítulo 5 ao versículo 6, Jesus ele faz um comissionamento ali para os seus apóstolos, seus discípulos, e aquela comissão ela era restrita apenas aos judeus. E fala, olha, ide, pregai, mas não falem com os gentios, é para a casa de Israel. Agora aqui, amados, em Mateus 28, a porta foi alargada, ao ponto do evangelho ter chegado a mim e a você. E com satisfação, buscarmos juntos e unidos, auxiliar, ajudar um ao outro a sermos cada vez mais, cada dia mais, a imagem e semelhança do Cristo bendito. O plano histórico redentivo envolve o mundo na sua totalidade. O comissionamento de Cristo não envolve apenas evangelismo. Não adianta só, olha, eu preguei que Jesus é bom e te salva. Beleza, a pessoa aceitou Jesus, agora vira as costas e vira. Não, eu tenho que ajudar essa pessoa. Eu tenho que preparar essa pessoa. E essa é a obrigação da igreja. Falhamos muitas vezes nisso. Alguém chega aqui, ela se encontra com Jesus, ela tem esse encontro, ela fala, legal, mas uma alma aceitou Jesus, mas alguém veio para Cristo, tudo bem, e deixamos ela lá no canto. Esquecemos que é nossa responsabilidade zelar do bem-estar dessa vida, dessa pessoa, ensinar aos caminhos de Jesus, ensinar o que é ser como Jesus. É nosso papel. É papel do irmão que está ao seu lado, direito, esquerdo. É papel do irmão que está atrás e à sua frente, mas também é o seu papel. É o nosso papel. E diz mais. Além de dizer toda autoridade, todas as ações, nós temos todos os dias. Quem está falando é o Emanuel, Deus conosco. E o Emanuel está dizendo, eu estarei com vocês todos os dias. Para sempre. Até o fim dos tempos. Nessa missão que eu vos dei, eu estarei com vocês até o final. Pode ir, fique tranquilo, avante, se esforce, se prepare, se empenhe, porque eu vou estar com vocês. Nesse labor eu estou. Eu estou guiando, eu participo, eu ensino, eu ajudo, eu estou com vocês. Aí você pode perguntar, mas calma aí, Alexandre, calma aí. Porque depois desse momento aí, passado um tempo, Jesus é assunto aos céus. E sabemos até pelo credo apostólico, nós declaramos isso, que Jesus está assentado à destra e à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Como Ele pode estar conosco todos os dias? Ele está conosco por meio do seu Espírito que habita em nós. Ele está conosco por meio da sua palavra, que dia a dia devoramos. Ele está conosco por meio do seu cuidado, do seu zelo. Ele está conosco por meio dos seus sinais e maravilhas que opera no meio do seu povo. E Ele diz, eu estarei convosco para sempre, até o fim dos tempos. Amados, diante de tudo isso, aí fica a pergunta, e como eu posso discipular então? Eu não vou me alongar aqui, porque o horário já não nos permite, mas só para termos uma ideia, nós vamos ter vários livros, tem métodos e métodos e métodos, mas, bom, tudo bem você usar o método, não tem problema nenhum, mas isso não diz o todo. O que nós temos que entender primeiro é que isso tem que ser de uma forma deliberada, tem que ser intencional. Eu tenho que querer fazer isso. Eu tenho que buscar fazer isso.
Quando eu faço isso, eu aponto a uma pessoa, eu escolho uma pessoa, um grupo que seja. E é interessante, como eu falei já aqui atrás, não é apenas uma troca de conhecimento, de verdades, de informações e de ideias. Não, eu vou pedir aqui licença até para citar o nome de alguém que está em nosso meio. Eu tive muitas pessoas em minha vida que me discipularam e que me discipulam até hoje. Pessoas que marcam e marcaram a minha vida e que eu nunca poderei dizer que sou quem sou sem me lembrar ou citar essas pessoas. E uma dessas aqui, o pastor Roberval. O pastor Roberval foi meu pastor quando estávamos na Assembleia de Deus do Belém e me discipulou, pelo menos por 5 anos nós estivemos ali. Mas não foi um discipulado de púlpito e banco apenas, amados. Tivemos, graças a Deus. Eu tinha prazer de ouvir a sua mensagem. Eu tinha prazer de sentar e ouvi-lo. Ele me dava muitas vezes a honra de estar no púlpito e me ouvir. Mas eu conheço a família do pastor Berval. Eu sei como o pastor Berval é no trânsito. Eu sei como um crente se comporta no trânsito ao ver o pastor Berval no trânsito. Eu sei como um discípulo trata a sua esposa ao ver o pastor Berval tratar a sua esposa. Eu sei como um discípulo trata os seus filhos ao ver o pastor Berval tratar os seus filhos. Então não tem um método específico, amados, porque o discipulado está envolvido na nossa vida, na nossa existência. Tudo que fazemos é para a glória de Deus, então tudo que fazemos está envolvido no discipulado. E as pessoas que estão discipulando, elas nos enxergam, elas olham isso. E elas aprendem não só com o que falamos e ensinamos, mas com o que fazemos. Com o exemplo que damos, com a forma que vivemos, com o testemunho que apresentamos. Então, como fazer discípulo? Como discipular? É ser como Jesus. Se de tudo que eu falei aqui, você puder guardar, guarde isso. Seja como Jesus, nos termos de Jesus. E apresente esse ser como Jesus, nos termos de Jesus, a quem você alcançar. Isso é discipular. Eu quero encerrar acreditando que, dentro das minhas debilidades, nós consigamos chegar aqui ao consenso de que o discipulado não só é importante, mas é algo premente para a igreja. E como o título do tema dado, que é o discipulado e o crescimento da igreja, assim como era na igreja primitiva, lá em Atos, quando nós discipulamos, o Senhor dá o crescimento à sua igreja. Ele cuida e zela da sua igreja. Crescimento numérico, crescimento quantitativo, crescimento qualitativo. Ele cuida e nos dá o crescimento que precisamos e que Ele almeja para a sua igreja. E quando fazemos isso, amados, nós sabemos que a igreja, ela está em todo o lugar e que está um discípulo de Jesus. Porque onde está um discípulo de Jesus, ali está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus. Eu quero agradecer desde já e louvar ao Senhor por essa oportunidade. Queridos, por favor, o pastor pediu para orar. Fiquemos de pé. Oremos, Pai. Bendito seja o teu nome para todos sempre. Que com seu amor e graça não só nos redimiu, nos salvou, nos resgatou das garras do inferno, mas nos comissionou para essa maravilhosa obra, para fazermos parte da sua obra redentiva, para fazermos parte da sua obra de sermos discipuladores, para que possamos juntos e unidos cada vez mais nos conformar à imagem de Jesus. Cada vez mais, ó Pai, ser a imagem daquele que é o nosso mestre. Sigamos assim, nos ajude, ó Espírito Santo, nos guie, Espírito Santo. Espírito Santo, nos fortaleça a sua igreja. Permita-nos estar em movimento e em vigor na busca de sermos mais e mais iguais a Cristo. Porque é assim que alcançaremos o céu. É assim, ó Pai amado, que nos veremos como igreja amada, limpa, pura e santa. Espírito Santo,
nos fortaleça e nos ajude para que nos fortaleçamos uns aos outros, porque nessa força o Senhor há de estar, o seu amor há de estar e a sua bênção há de ser a nossa recompensa para todo sempre. Nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.